Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, um programa onde eu faço uma análise tanto do mini índice futuro quanto do mini dólar futuro, dos pontos operacionais que a gente teve no dia. Para quem está começando agora aí no método Renko Mais, para quem faz parte dos meus alunos, né? Para quem faz parte da assessoria trader ou quem adquiriu o curso e está procurando tirar as dúvidas do operacional que faz ali, né, durante o dia. Por mais que a gente sempre esteja tirando dúvida dos alunos durante o pregão, né, esse resumo do dia, pelo que dá para ver, sempre é muito esperado por eles. É bem legal saber disso. Então, já deixo então um recado aí para vocês que ainda não vieram fazer assessoria, venha fazer assessoria Trader Renko Mais comigo. Se você acha que o método operacional Renko Mais ele tem a ver com o seu estilo operacional, tem a ver com a sua leitura de mercado, se você acha o Renko Mais um método para você, então não perca tempo, vem fazer assessoria, porque quanto antes você vir fazer assessoria, mais rápido a gente pode estar integrando isso ao seu operacional, mais rápido a gente pode estar fazendo não só o ajuste fino da questão operacional, mas também o ajuste da questão psicológica, que lá no fundo é o mais importante. Eu fiz uma enquete com meus alunos essa semana e eles decidiram por eu fazer uma série para eles sobre psicologia trader, né? Isso aí é exclusivo lá pro Discord, lá pro Telegram dos alunos, vai ser uma série só para os alunos. Enfim, não perca tempo, vem fazer assessoria aí comigo. Se quiser mais informação, só entrar aqui no site www.rencomais.com.br. Eu deixo o link na descrição também do Telegram do grupo aberto, que eu tenho, tá? Eu tenho um Telegram aberto que eu deixo aberto ao público em geral. Ali eu também tiro dúvidas, se você tiver dúvidas sobre operações. Se você quiser me procurar para tirar dúvidas sobre assessoria, sobre o curso, também tiro. Eu tenho uma série exclusiva chamada Price Action, tempos gráficos longos, para esse grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, vamos lá fazer parte dele, tá? Aos poucos você vai se integrando com a comunidade. Às vezes alguns alunos vão lá expor as operações que fizeram, as experiências dele, é bem interessante, tá? Fica aí o convite para você, então eu deixo o link na descrição do vídeo. Então, dados esses recados aí, vamos lá, vamos começar a fazer a leitura, né? Hoje provavelmente vai ser um vídeo mais curto, porque o dólar principalmente foi bem complexo aí a movimentação, mas a do mini índice também, né? A gente teve uma movimentação lateral e que, assim, até que poderia ser prevista, né? Pela movimentação aí dos 60, por tudo que tem feito, né? Esses 60 minutos, essa movimentação, se a gente for, a gente pode contar aqui, né? Ó, temos uma espécie de um fractal 5, né? Então poderia ter aí alguma coisa em um A, um B e um C futuramente, né? E esse A, B, C, então, se é uma correção, geralmente correção é complexa, ela vem com lateralidade, né? Ela vem com indecisão. A gente tinha uma região aqui, ó, abaixo no preço, onde poderia estar segurando o preço, porque é uma região de médias, mas as médias elas estavam bem inclinadas para cima, né? Enfim, estava com um trix totalmente indeciso, mas acima do zero. Vamos dizer assim, ele não estava dando venda, né? Eu tenho um ADX, um DI+, ainda comprador, né? Então, tudo estava querendo corroborar uma correção, mas também poderíamos ter entrada de volatilidade ainda de compra, porque querendo ou não nós temos, né, um gap para fechar ainda aqui em cima. Então tem esse gap para fechar, esse gap não foi fechado, né? Então tinha essa possibilidade aberta de poder subir, como, claro, eu tenho gap aqui embaixo e tenho essa região de suporte, né?
bem forte. Então eu estava preso a uma região aí, onde o preço poderia estar muito bem trabalhando hoje em toda essa região, ou escolher uma região como ele escolheu e acabou lateralizando e trabalhando bem lateral, bem difícil, né? O dia foi para scalps hoje, não foi um dia para operações longas, né? A gente teve muita sobreposição de vela, né? Ó, 60 minutos, a gente teve a primeira hora do dia foi aquela hora assim que você tinha que pensar mesmo hoje, ó. Eu vou operar scalps a partir das 10, porque esse dojizinho aí, ele tirou qualquer nuance de volatilidade que poderia existir aí no dia de hoje, né? Então a primeira vela do dia do 60 foi uma vela que ela tirou qualquer expectativa de uma movimentação maior que a gente poderia vir a ter até. Dentro do Allbrooks, dentro da técnica do Allbrooks, do Price Action, é descrito que um doji pode levar a outro doji. Sempre que há um doji, pode-se ter outro logo na sequência, né? E hoje a máxima foi válida com o outside bar, né? O que é um outside bar? Ele rompe topo, ele rompe máxima e rompe mínima do candle e acaba fechando, né? Um doji ali, ele poderia, claro, estar fechando próximo à máxima, próximo à mínima, mas mesmo rompendo a máxima e mínima, ele continuaria sendo um outside bar, só que esse aqui foi um outside bar em doji, né? Então assim, foi mais complexo ainda. Aí a próxima barra, né? A gente teve uma barra de força que poderia estar assim falando, opa, vai entrar venda? Poderia, se o Bollinger aqui, ó, não tivesse dando esse abraço aí, tá? Logo depois a gente tem, opa, perdão pessoal, voltando, perdão, vamos lá. Logo depois a gente tem essa barra de ela contrapôs a outra, né? Ou seja, ela foi para, né, uma fechou forte na venda, ela fechou forte na compra, só que não teve continuidade. Aí veio uma barra que poderia ser, né, como muitos dizem, é um shooting star, um sinal de venda, né? Mas abaixo dela não teve nem abaixo dela, né? Ela não deu não teve continuidade, né? Não teve movimento de continuidade hoje. A gente teve sobreposições de vela, e a vela testou a máxima lá, falhou, e aí agora estamos na vela aqui das 5 horas da tarde, são exatamente 5 horas e 5 minutos, né? Então, o dia de hoje não foi um dia simples, né? Foi um dia complexo, foi de um range curto, né? A gente teve aí 1.100, 1.200 pontos aí de range no dia, né? 1.300 pontos no máximo para os dias que a gente aí tá tendo 1.900, 2.000 pontos, né? É um range curto, né? É um rangezinho até que curto, complexo para a gente estar trabalhando, porque com essas sobreposições, às vezes você, eu vou vender então, aí você está vendendo baixo porque você está vendendo uma sobreposição de barra, né? Você está vendendo uma lateralidade, você está vendendo abaixo de um doji, né? Que é perigoso você fazer isso. Então tem muitas coisas, muitas nuances, que, por exemplo, lá na série Price Action no tempos gráficos longos, você pode estar entendendo sobre a movimentação do preço, sobre o ciclo de mercado que a gente está, né? Isso principalmente na questão do pensamento do fractal, né? O fractal, o que aconteceu aqui? A perna 1, 2, 3, 4, 5. Então, a perna A, ela começou lá no dia de ontem, e ela foi, né, feita hoje aqui, começou no gap, terminou. Aí vai tentar agora puxar uma B para tentar jogar a C, para tentar, quem sabe, construir esse fractal 5-3. E aí não sabemos se ele vai romper novamente o topo e vai jogar uma nova tendência, ou a gente vai entrar numa lateralidade para tentar vir tocar o fundo novamente, para vir para o fundo, para fechar esse ciclo de mercado, né? Então tem algumas nuances para, por exemplo, a semana que vem. A gente já está de olho, já desde agora, já desde esse momento do gráfico. Mas dito isso aqui, no 60, vamos lá no 10R, vamos ver
o que, que a gente teve então de operação no dia de hoje. Então, estamos aqui, fechamento de ontem, abertura no grande gap aí, né? E aí a gente sabe que numa abertura num gap grande assim, né, 700 pontos, é difícil colocar o Fibogap lá do topo aqui pro fundo, né? Então a gente tem que esperar o quê? Esperar um Fibo Gap interno, né? Então esse Fibogap interno, ele demorou hoje para aparecer. Então essa primeira parte aqui do pregão, né, por assim dizer, a gente vai estar sem o Fibo. Porém eu vou estar mostrando para vocês que a gente poderia sim estar fazendo operações, tá? Em determinados momentos aqui do mercado, que a gente pode usar fundos como alvo, né? A gente pode ter aquele alvo fixo, principalmente vindo da leitura que a gente teve que fazer dos 60 minutos, porque é assim, pessoal, quando eu faço a leitura dos 60, por exemplo, lá no Morning Foco, todo dia de manhã eu faço com os alunos o Morning Foco, que é um programa onde é praticamente uma aula que eu dou todo dia de manhã, fazendo uma análise de possíveis movimentações que o preço pode estar vindo fazer, tanto para alta quanto para baixo, quanto uma questão de lateralização, tudo mais. A gente faz uma análise, faz um pente fino no preço, vindo do diário até os 15 minutos, mas principalmente fazendo análise de diário 60 minutos, que é o direcional do mercado. Então, quando eu faço análise dos 60 aqui, é para estimular você que não faz parte ainda da assessoria Trader Renko Mais, ao quê? A você procurar os tempos gráficos mais longos para estar fazendo essas análises, para que você já tenha em mente como que você pode estar se estruturando, né? É claro que tem muito mais coisa, por exemplo, eu mostro pro pessoal sempre o calendário econômico que a gente tem de notícias, né? Sobre dados, né? Notícias não, perdão, dados que podem sair. Não quer dizer que a gente não opera por causa do dado, ou quer dizer que a gente opere dado, tá? A gente não opera dado. A questão a gente, eu tento deixar a pessoa, né, o aluno, o mais focado possível no gráfico, o mais relacionado. Eu tento botar a máxima calma, né, nas pessoas. Eu tento fazer com que elas entendam que tem que ter paciência, resiliência para esperar as melhores oportunidades que o mercado vai nos dar, né? Então, é um programa bem legal e eu vejo assim que cada dia mais os alunos gostam bastante dele. Então, novamente fica a dica aí, tá? Para você que está querendo, às vezes está ganhando um pouquinho com o método, está perdendo, está ganhando, está perdendo. Por exemplo, eu tive um aluno que esse mês agora, semana passada, ele fez assessoria comigo. Ele fechou um mês positivo, sem ter feito assessoria comigo, nada. E aí ele me procurou para o quê? Para tentar ter um melhor encaixe operacional, né? Porque ele viu que não adianta, às vezes, a gente ficar se batendo sozinho. É mais difícil, tá? Essa questão que às vezes, eu falo isso porque eu fiz cursos, tá? Eu já gastei bastante dinheiro com curso. Gastei dinheiro, não, eu investi bastante dinheiro já em cursos, tá? Principalmente Ficube, principalmente Price Action, foram cursos que eu tive um retorno enorme deles. Sempre que eu tive alguma dúvida, que eu mandei um e-mail, que eu mandei uma pergunta em alguma mídia social deles, eles me responderam, os professores. Então isso aí foi muito importante para mim, isso aí foi o diferencial. E o que às vezes é vendido aí de que você vai conseguir ganhar dinheiro sozinho, é difícil, tá? É muito difícil, não é impossível, mas o processo é muito mais longo, tá? O que eu ofereço aqui é uma diminuição, talvez, do tempo de processo que possa levar você a se tornar um trader consistente. Então, continuando aqui, estamos aí na abertura, né? Então, a abertura eu não gosto, tá, de estar operando. Até falo para os alunos, cuidado de estar operando a abertura. A gente tem trades de baixa probabilidade, é complexo, não é legal. E aí, o que acontece? O preço deu uma falha de rompimento de 2 box, subiu para ir fazer nova máxima. E aí aqui, interessante, né? Eu tive um double bull. Logo depois eu tenho uma correção de 2 boxes dentro desse double bull, né? Ou seja, falhando sinais de tendência de alta,
tá? Eu tenho um gap de baixo, olha que interessante. Então, ou seja, né, sinais de tendência de alta tendem a não funcionar, então. Né? Então, o que eu posso fazer pensando nisso? Eu posso fazer, pô, no próximo sinal de tendência de alta, talvez ele possa virar uma falha, alguma coisa assim, uma correção da para venda, né? Para mim entrar na venda. O preço ele dá essa movimentação, ele dá essa correção de 2 boxes aqui, solta 3 boxes, falha de rompimento de 3 boxes. Poderia vender isso aqui, Fábio? Bem, vamos lá. Horário. 9h20 da manhã. Ainda tá num... Assim, depois das 9h30 eu falo sempre para os alunos. Mas tem uma coisa assim, tem um fator muito determinante aí, que a questão é... Eu estou rompendo um topo. Tá? Então, assim, é um trade de baixa probabilidade, né? É um trade arriscado. Mas, se você for pensar e ver, né? O que aconteceu aqui embaixo? Eu também tive um rompimento, né, por assim dizer, porque a mínima do bear é um extremo de um gráfico. E a partir disso aqui, o que aconteceu? Uma falha de rompimento, né? O bear se transformou numa falha de rompimento de 2 boxes. E essa falha de rompimento de 2 boxes levou a uma movimentação de alta, onde, se a gente medir, teve 340 pontos de movimentação. Então, teve-se um trade. É arriscado vender aqui? Bastante, né? Bastante arriscado. Mas será que teve um trade? Me parece 255 pontos total de movimento. Teve um trade, mas bem arriscado, tá? Bem complexo. Então, se você fez esse trade, cuidado, tá? Muito cuidado, e você tá alimentando esse tipo de operação na sua mente. Porque operações de baixa probabilidade, a hora que o stop 20 pegar, vai doer, tá? Vai ser complexo e pode ser que você acabe entrando naquela espiral de fúria, e isso aí pode ser mais complicado do que parece, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Aí o preço ele dá uma correção de 4 boxes aqui, né? Essa correção de 4 boxes, se você às vezes entrou nela e foi estopado, porque foi o que aconteceu, né? Ela se torna um bull. Olha aí, ó, que interessante, né? Ela se torna um bull. Então, quem entrou nela acabou sendo estopado. Estava errado entrar nela? Errado. Não está, mas é aquilo que eu falo, é a baixa probabilidade, tá? É 9h35 da manhã aqui, ainda tem baixa probabilidade, tá? Eu costumo dizer que só depois das 10 horas é que a gente começa a ter uma probabilidade estatística melhor na movimentação do gráfico. Mas não quer dizer que padrões não vão aparecer e dar certo. Por que eu digo isso? Porque eu acabei de falar aqui, ó, padrões de tendência não deram certo. Olha um padrão de tendência surgindo. O que acontece logo depois? Correção de 2 boxes com um martelo. Poderia vender aqui? Sim. Agora eu tenho uma probabilidade, pelo menos de 50%, tá? Por mais que ainda tenha baixa probabilidade para ainda não estar nas 10 horas da manhã, né? Após as 10, mas eu já estou chegando próximo a ela, tá? São 9h47. Assim, eu acho arriscado tá trabalhando às 9 horas, das 9 às 10. Então, por isso que eu falo assim que é baixa probabilidade e tudo mais. Era um trade de baixa probabilidade, mas a gente tinha um alvo bem específico, que era o fundo anterior. Tá? Olha aí. 280 pontos aí, mais ou menos, de alvo, né? Então, poderia sair aí com 250 tranquilamente, pegar uma perninha de 250 e ficar tranquilo, porque o preço ele não está, né, dando movimentações muito claras e muito nítidas para nós, né? Então tá difícil, não tá fácil não. E aí o que acontece? O preço vai lá, né? Certeiro, ó. Ele vai até um pouquinho mais, né? Ele vai lá 315 pontos, ou seja, até 300 pontos a gente conseguiu pegar nessa perda. Então olha só que interessante, né? Num dia ruim, como foi, tá, né? Querendo ou não, assim, dia ruim não, mas um dia complexo, como foi o dia de hoje, a gente conseguiu logo aí na primeira hora do dia um belo trade, tá? Um trade aí de quanto tempo de posicionamento aí? Às 9h47,
O gain às 9h50, ou seja, nem 5 minutos de operação, né? Uma bela operação, um belo gain aí, para dar tranquilidade, né? Para você tradear, né? Para dar aquela paz ali, de quem sabe você até fazer uma outra operação, ou entender que o mercado pode ser difícil e parar por aqui, né? Porque, pô, 300 pontos, aí às vezes a gente busca 500 pontos de média por dia, né? De meta, já tá bom, né? Pro dia que tá se parecendo que não tá sendo tão simples, né? Não vai ser tão simples, eu acho que estaria de bom tamanho esse trade de baixa probabilidade ainda, né? Aí o preço vai lá, correção de 4 box, olha, ó, novamente, ele te fazendo uma armadilha aqui, né, para você comprar, né, o preço. Aí ele vira uma caixa de Pandora, isso aqui é ruim, tá? Essa caixa de Pandora, o que aconteceu nela? Ó? Falha de rompimento de 3, correção de 3 boxes logo após ela, né? Ó, então, perna, correção, Opa, olha aí, então, aqui, poderia vender? Poderia. Já depois das 10 da manhã, 10h06 da manhã, melhor ainda, já a primeira barra de 5 minutos tinha passado. E o que eu poderia fazer? Aqui, até o fundo anterior, eu tinha 180 pontos. Mas não deu 300 aqui? Então eu poderia marcar aí até, quem sabe, 300 pontos. Olha lá, 300 pontos iria ser aí no 112, 865. Então vamos lá. 865. Beleza, né? Tá aí 84, 64, né? Mas é o alvo. E olha aí, 300 pontos, né? Então, tava aí o trade novamente, mais 300 pontos no bolso. No que? Em duas perninhas aqui, né? Que não foram, claro, fáceis de se pegar, mas depois dessa falha de rompimento de 3 boxes e esse topo mais baixo aqui, né? Nos permitiu essa primeira venda com um alvo no fundo, porque até então a gente não tinha um FIBO colocado. Agora que o FIBO surge, olha só que interessante, o FIBO hoje, eu fui colocar esse FIBO agora aqui, ó, 10h15 da manhã. Por quê? Olha que interessante, né? Aquilo que eu gosto, né? Eu gosto de traçar. Se você traçou outro FIBO, beleza, FIBO é democrático mesmo. Isso aqui é eu que gosto de traçar dessa maneira. Mas, por isso que meus FIBO também funcionam tão bem, né? Olha aí, ó, fractal 5 nele. Opa, perdão, pessoal. FIBO nele. FIBO no fractal 5. Olha aí. Opa. Eu vou traçar primeiramente aqui para cima, que eu vou mostrar uma coisa bem interessante que aconteceu hoje para vocês. Depois eu inverto ele, tá? Mas vamos ficar de olho aí, que hoje o preço foi até o 127, se eu não me engano, ele voltou também depois a 127 aqui abaixo. Mas continuando aqui o preço, aí o preço dá essa pernada, essa esticada, uma coisa que a gente já tinha visto aqui no começo do dia, né? Então poderia ser apenas uma correção? Sim, só que uma correção no quê? A, B, C. Então eu poderia estar voltando alto, tá? Por quê? Porque eu tive uma pernada que as correções foram profundas. Se eu pegar, ó, vou tirar aqui o FIBO e vou fazer isso para vocês verem, ó. Vamos lá. Para vocês entenderem, ó, FIBO, correção profunda, 2/3 de perna. Então corrigiu aí 2/3 de perna, correção profunda. Vamos lá, novamente. Próxima perna do trade, ó lá, perto dos 2/3. Então, tá tendo correções profundas. Se tá tendo correções profundas, o que eu tenho que procurar fazer, né? Eu tenho que tentar tradear correções profundas. Então, se eu quero vender, agora não é o momento da venda. Porque eu posso fazer A, B, C. E aí voltar lá em cima. Por quê? Porque esse BC, né? Esse BC aqui, ele pode ser 23,76, tá? E aí, aqui não estava corroborando pensar em venda. Essa é a questão, tá? Então, se às vezes você ainda estava pensando em vendedor, deixou de contar o fractal 5
deixou de contar o fractal 5,3, deixou de contar que a gente também está num gap, tá? E às vezes o gap é complexo, ele vai levar a rompimentos de fundo e rompimentos de topo antes de tomar uma decisão para onde ele vai, tá? No dia, então, cuidado em se revezar. O preço solta novamente, né? Ó, então, essa é a questão, né? Aqui, estava errado vender? Então, sim, estava errado por toda essa leitura que a gente tá. Mas aí você vai falar, poxa, mas está repetindo, como você sempre fala, Fábio. Não, não está repetindo. Eu tive sinal de continuidade aqui atrás. Então isso aqui é o quê? O fundo da continuidade, esse sinal de continuidade, ele não é ali de enfeite. O fundo dessa continuidade ele é importante, porque se ele não for rompido, quer dizer que vai continuar mesmo. Quer dizer que a gente tem um movimento de continuidade. E olha aí o que o preço faz. Briga, volta numa correção de 3 box. Essa correção de 3 box, era possível uma compra nela? Sim, era possível. Qual que é o trade? É no scalp pro 7,6. Por quê? Porque eu não tenho ainda. Eu tô vendo um fractal 5, eu tô vendo uma perna A, B, C. Então eu não posso estar me arriscando a ter aquele achismo de que o preço pode subir mais. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu trabalho com probabilidades, eu não trabalho com achismo. E é o que eu faço também em mostrar isso para os meus alunos. A gente não trabalha com achismo aqui no método, né? E aí o que o preço faz? Ele solta um bull, que também poderíamos estar comprando esse bull, né? Poderia estar fazendo scalp de 170, 165 pontos por aí, né? 150. O preço vai e ele segura, ó. Ó como que ele segura no 7,6 novamente. Só que ele configura aí, a hora que ele falha voltar mais fundo aqui, o que ele está configurando? Agora sim, opa, está mudando. Então se você comprou essa correção de 3 boxes aqui, entenda uma coisa, tá? Foi ousado o trade, mas foi uma boa leitura. Não foi uma leitura ruim. A probabilidade não era muito alta desse trade, tá? A probabilidade não era muito alta desse trade, mas era uma boa leitura sim. É uma dinâmica interessantíssima, porque é a dinâmica 7,6, 111, tá? Que você teria que trabalhar. E tá aí, ó, 250 pontos. Pô, só tradezinho. Bacana. E esse Double Bull, Fábio, era para comprar? Não. Pô, quantos Double Bull, né? A gente já teve Double Bull aqui no dia, já teve um aqui, ó, não deu certo, então pra que eu vou comprar esse, né? Não tem o porquê. Aí o preço vai lá, toca um 2,7. Quando ele toca um 2,7 aqui, fica complexo esse movimento. Principalmente por quê? Porque ele cai com muita força. A hora que ele cai com toda essa força, era para entrar vendido então nessa correção de 4 box? Não. Ele acabou de tocar um 2,7, ele acabou de validar níveis mais altos do preço. Então eu poderia estar indo para o 4,1, poderia estar indo para o 6,1. Então não era para estar vendendo agora aí, era arriscado vender aí. O preço vai, dá uma brigada, ele solta uma caixa de Pandora e ele solta um bull. Esse bull, poderia comprar ele? Sim. Baixa probabilidade, não diria que é baixa probabilidade até. Eu diria que assim, a probabilidade ela não é tão boa. Tá? Ela tem uma probabilidade a seu favor, mas ela não é tão boa por causa da caixa de Pandora, tá? Pela leitura da caixa de Pandora. Mas o alvo, mesma coisa, é fazer a dinâmica 7,6, 111. Ah, Fábio, mas você falou que a gente pode ir para o 4,1, para o 6,1. Sim, a gente pode. Só que para isso, a gente vai ter que passar por esses novos níveis, tá? Outra coisa, se a gente olhar aqui para trás, o que eu tenho novamente? Um fractal A5 e eu vim com uma perna muito forte de queda. Então, eu vou ter um B e eu vou ter um C. Então, isso aqui estava corroborando um movimento de grande lateralidade, tá? Por essa questão da leitura fractal. Daria para estar vendo também essa questão de lateralidade. Então, para levar, onde é que eu vou? A segurança é o 111. Segurança é o 111, é fazer a dinâmica.
O preço vai dar uma brigada, olha lá, ó. Falha de rompimento de 2 boxes ou correção de 2 boxes. Poderia vender? Difícil, tá? Difícil vender aí, mas não impossível. Era uma venda sim, porque é topo mais baixo, tá? Eu tô perdendo o nível de Fibo. E aonde que tá aí essa venda? O alvo. Eu tô vendendo no 100, então o alvo é 4,8. O alvo é 50. Tá lá, ó. Até 328, 330 pontos, né? Uma bela pontuação. O preço solta um bear. Poderia então vender esse bear? Agora sim, seria um momento que a gente poderia já estar tentando vender um sinal de tendência de baixa, mesmo alvo, tá? É uma venda de uma tendência de baixa, mas para o mesmo alvo. Então é um scalp. É arriscado, tá? É arriscado. Não é, assim, uma venda qualificada. Tá? Não é uma probabilidade estatística a seu favor, porque eu tenho um stop de 150 e mais ou menos aí eu vou ter isso aí de alvo, né? 150 pontos, então é complexo. E olha só, eu solto o double bear, eu até dou, né, um gain com esse double bear aqui, ó, 180 pontos do double bear, e do bear eu tive aí 220 pontos mais ou menos. Então eles até geraram um scalp, né? Mas bem difícil, bem complexo, ruim. O preço vai, correção de 2 boxes, ele solta um bull, correção de 2 boxes. Poderia ter comprado essa correção de 2 boxes? Sim, poderia sim, tá? Onde que estava o alvo? 7,6, 111 novamente, tá? Novamente a dinâmica aí, ó, 250, 240 pontos aí de alvo possível, né? O preço não tocou, ou seja, se você quis cravado lá no nível, não pegou, né? E aí o preço volta com velocidade. Quando ele volta com velocidade, ele solta uma correção de 2 boxes aqui, que é o que? Ele é um sinal, tá, de continuidade. E um sinal de continuidade aonde? Dentro do 7,6. Olha que legal. Então 7,6, 23. Tá aí, ó, 270 pontos. Ele vai de primeira? Não. Ele vai brigado, ó. E olha que interessante, ele solta um double bear. Eu tive um double bear que me deu até um certo gainzinho aqui. Então poderia agora vender esse double bear? Sim. Venda do double bear, dinâmica, 23 menos 11. Tá aí, ó, 260, 250 pontos de alvo. O preço vai lá. Correção de 4 box, trabalha com 4 box. Aquilo que eu disse para vocês, né, ó, o preço tocou um 2,7 lá em cima, né? E aí aqui, se eu não me engano, se eu inverter, ele também toca um 2,7 para baixo. Não tenho certeza disso, mas quase, né? Quase toca um 2,7 abaixo. Então tá aí, ó, quase tocou. Ele saiu de um 2,7 e ele veio procurar o outro 1,27, né? Que interessante. Depois ele volta novamente lá acima das regiões aí no período da tarde, né? Aqui eu tenho um bull, difícil de comprar esse bull aí. Aí o preço, ele corrige 3 box. Poderíamos estar comprando aqui? Sim, poderia. Não era errado comprar. O preço ele sobe, volta, mais uma correção de 3 boxes, ou seja, se você comprou aqui, seu stop estava aqui, você esperou essa correção e ele começou a voltar, a hora que ele romper esse topo, o que você faz? Stop no zero. Então, ambos esses trades aqui eram válidos. E ambos esses trades tinham o mesmo alvo. 23, 240, 200 pontos. Tá? Então, esses aí foram os trades aí do período da manhã. Numa sexta-feira eu não gosto muito de estar falando sobre o período da tarde, tá? Porque eu acho complexa a movimentação, enfim. Não que não dê movimentos, né? Mas eu acho que fica mais demorado, mais complexo. Tá aí onde o preço está agora. Agora exatamente 5 horas e 33 minutos, né? Achei que ia ser um pouquinho mais rápido essa análise, mas eu acho que vai ser só do dólar mesmo, né? Do mini índice teve um educacional bem legal aí para estar passando hoje para vocês, né? O preço trabalhou dentro de uma lateralidade que eu gosto muito, né? Eu falo para os alunos sempre, eu gosto disso aqui.
tá? E o que que é isso aqui? Isso aqui é o chamado triângulo expandido. Eu adoro um triângulo expandido. Por que que eu gosto de um triângulo expandido? Porque fica até um tanto quanto simples a gente entender a movimentação desse triângulo expandido, né? Ó. Então eu rompo topo, mas eu falho, eu volto, tento romper fundo. Eu rompo fundo, eu falho, vou lá tentar romper topo novamente. Então acaba que não sendo tão difícil você estar operando, opa, perdão pessoal, não fica tão difícil você estar operando dias de lateralidade com o triângulo expandido. O triângulo se fechando, como está acontecendo aqui no final do dia, aí sim, tá? Isso aqui eu não gosto de tradar, falo para os alunos, cuidado para tradar, isso aqui é ruim. Esse é o triângulo ruim de se tradar, tá? Esse é claro, ao meu ver, tá? Ao meu entender, esse aqui é o ruim. Esse aqui é o bacana, esse aqui é o que vale a pena a gente estar tradando, que é o triângulo expandido, que ele aumenta o range, né? E aí ele vai aumentando o range, ele vai dando boas possibilidades aí para nós. Beleza? Então esse aqui é o mini índice futuro. Se tá gostando já do vídeo aí, deixa um like aí, ajuda a fortalecer o canal, tá? O seu like, o seu comentário, a sua interação ajuda muito, tá? A tá ranqueando o vídeo, a tá levando esse conteúdo para mais pessoas. Então se você acha que o meu conteúdo é relevante, se você acha que o meu conteúdo tá te ajudando, então vamos ajudar outras pessoas também, tá bom? Então deixa seu like aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Então agora vamos lá pro 60 minutos do mini dólar, dar uma batida de papo sobre o mini dólar futuro. 60 minutos, mini dólar futuro, né? Carinhosamente eu chamo de doleta. Difícil. O dólar tá difícil, tá complexo. Não tá fácil o dólar, né? Ele tá numa movimentação aí um tanto quanto indesejada, lateral, muito doji, né? Principalmente 60 minutos, né? Mas o 15, meu Deus, é muito doji mesmo. Sobreposição de barras, né? Tem uma grande barra, essa barra não dá continuidade. Perdão, pessoal. Então, assim, tá bem complexo o dólar. Eu tenho que falar pessoal, né, para os alunos. Olha, pessoal, eu não tô tradando o dólar porque ele tá complexo e eu não gosto dessa complexidade do dólar, porque quando o dólar fica complexo é difícil de oferecer operação. O dólar é bom quando ele acontece isso aqui, né, que ele ganha direcional. Aí quando o dólar ganha direcional, tradar ele é muito mais bacana mesmo, eu concordo. O dólar quando ele está em tendência, né, ou quando ele está numa lateralidade que ele está formando um topo, ou está formando um fundo, que ele vai começar a reverter, né, e vai entrar na tendência para o outro lado, né, reverter um movimento, ele fica muito interessante porque ele é direcional. Mas quando o dólar entra nesse rangezinho curto, quando ele entra nessa briga, e principalmente quando há fatores extragráfico fazendo com que ele esteja acima do quanto ele deveria estar valendo, isso aí dificulta demais, tá? Dificulta muito porque ele não consegue subir para mostrar que há uma preocupação com o mercado, porque ele não era para estar nesse patamar. Ele não consegue cair porque não há uma segurança no mercado para que na economia, para que o dólar desvalorize e o real valorize perante ele. Então fica essa briga, fica essa complexidade, né? E é o que eu tenho falado de manhã pro pessoal lá do dólar. Falar, ó, pessoal, toma cuidado, tá complexo, procure pelas melhores operações, vai ter pouca. E eu tenho o quê? Eu tenho um movimento aqui, ó, de arredondamento do dólar, né? Então, ele pode estar vindo aí buscar o topo. Eu sempre falo que esse aqui é o smile do mercado para nós, né? O mercado ele sorri pra gente, mas não antes de tirar um pouquinho, né? Não antes de dar aquela garfada no nosso bolso. Mas se você tá aqui dentro do método, pelo menos é para diminuir isso com toda certeza. Eu tenho certeza que meus alunos do dólar aí estão com bastante cautela. E é claro, né? Tem que ter mesmo, porque não tá fácil. É como eu falo para eles, se vocês não operam o mini índice, só opera o dólar, então assim, não tradar também é gain, tá?
Cuidado aí, as operações estão bem escassas no dólar, não tá fácil, é só a gente ver os 60 minutos, né? A primeira hora do dia teve uma movimentação, depois sobreposições de vela e ó, uma lateralidade super complexa, muito difícil, não é fácil tradear isso aí. Beleza, pessoal? Então, dito isso aqui no 60, vamos lá pro 5R, vamos ver se teve alguma, né, operação aí no dólar, porque tá difícil. 5R do dólar, estamos aqui, abertura no gap, preço subiu logo na abertura, ganhou uma certa volatilidade, depois segurou. Aí começou a fazer bear atrás de bear, né? Correção de 2 box, soltou mais o bear, correção de 2 box. Aqui eu já tinha um fibo. Fundo, topo, fibo. Então aqui, ó, eu já tinha o fibo colocado. E olha só que fibo legal que ele acabou sendo ele, né? Esse aqui ele ajudou muito. Por quê? Porque essa compra aqui ele já nos deu. Ele já tá dando essa compra. O preço ele não tá 9h20 da manhã. Não é um trade de alta probabilidade, mas olha só, eu tô falhando o fundo, ó. O fundo é aqui, tá? A abertura do dia. Como eu falhei o fundo mais alto. Fundo mais alto, então esse aqui é uma correção de 2 box e também uma falha de rompimento de 2 box. Posso comprar? Pode. A probabilidade é alta? Não, por ser abertura de mercado. Mas o dólar às vezes nos permite isso. E olha aí o alvo. 11 pontos, 12 pontos. A gente não tem como imaginar que ia fazer tudo isso. Tá? Não tem como você falar, ó, vai subir direto lá pro 61. Não tem como. Tá? É muito improvável, né? A gente fazer isso. E aí o preço foi, ele fez, né? Subiu com muita velocidade, ou seja, né? Ele de amplitude desse trade aí, ó, foram 31 pontos. Então, aqui daria tranquilamente para estar pegando essa compra, mas não com uma probabilidade alta, tá? Só que aí, olha só, foi, ganhou. Só que isso aqui não acontece todo dia. Pelo contrário, isso aqui é um movimento climático. Tá? Aí, se você fez esse trade e pegou ele inteiro, beleza, parabéns para você. Não é fácil você estar fazendo um trade desse, pegar, conseguir encaixar tão bem encaixado. Só que cuidado, muito cuidado, você acostumar somente a pegar esse tipo de trade. Tá? Eu prefiro não fazer isso, tá, com a minha mente. Eu prefiro pegar a dinâmica aqui, ó, 7,6, 111, botar esses 11 pontos, 10 pontos no bolso, onde eu iria me sentir muito feliz, e aí eu ver o preço passar tudo isso aqui, lá nos 30 pontos para cima, eu falar, poxa, isso que tá certo no movimento, né? O preço foi lá. Aí ele bateu 61, onde é que o preço vem? 111, olha a dinâmica. 161, volta no 111. Tenho correção de FIBA aqui, de box aqui? Não tem, mas eu tenho um baita de um martelo. Poderia ter comprado aqui? Poderia. O alvo, 161. Tem 10 pontos aí de alvo, 8 pontos de alvo. Então assim, o que a gente teria que fazer aí no dólar? Trabalhar scalp de 8 pontos. Deu? Deu. Olha aí. 8 pontos no dólar. Daria até para... Aí teria que ser cravado, né? 9 pontos teria que ser cravado. Aí é muito difícil de pegar. Mas tá aí, 8 pontos no dólar. Tá? Daria para pegar. 8 pontos num dia, super difícil, né? E olha aí, novamente o preço vem e ele te dá o mesmo sinal. Aonde que tá o alvo? Aí agora vai depender do que? Rompeu o fundo ou não? Vamos lá. Mínima. 5,336. Mínima. 5,336. Mínimas iguais. Então, o alvo pode ser o 111 do gráfico longo. Por que você diz isso, Fábio? Porque eu tenho um W. Um W de fundo igual. Isso aqui é uma figura que leva a testar topo. Tá? Se fosse feito mais baixo fundo, a probabilidade era parar no meio do W. Mas quando há W de fundos iguais ou fundo mais alto, a probabilidade de vir testar o topo. E aí aqui, comprou até 13 pontos de alvo. Ali.
E olha aí, na bucha. Foi lá, topo. Que bonitinho, né? Foi lá, martelaço, caixa de Pandora, ficou complexo. Preço vai, 4 box, novamente, falha. E aqui eu soltei um bear, né? Só que olha só, para vocês verem, né? Isso aqui já é meio-dia. Então, quantos trades eu tive? 1, 2, 3. Tá? Isso aqui no período da manhã inteira, até o meio-dia. 3 trades. Poderia vender esse bear? Difícil nesse movimento de alta, hein? Difícil. Mas não impossível. Aonde está o alvo? 111, lá embaixo. Por quê, Fábio? Porque eu estou dentro da dinâmica. 61, 111. Olha aí, o preço está respeitando isso aí. 13 pontos de alvo. Foi de primeira? Não, ele foi brigado, ó, com correções de 2 box. Poderia ter vendido essas correções de 2 box? Sim, poderia. O alvo? Mesmo. O mesmo. 10 pontos aí, né? 9 pontos, 10 pontos de alvo. E esse aqui, um trade muito curto até. Eu acho que 8 pontos nele seria arriscado. Não que não deu, tá? Ele deu porque ele foi até o 100, ó. O preço vai praticamente lá no 100. Então, tudo aqui, ó, deu 10 pontos. Aqui, 10 pontos também. E é claro, essa venda de baixa probabilidade... de probabilidade, não é baixa probabilidade, porque quando eu falo baixa probabilidade, é probabilidade negativa. Vamos dizer, você tem 60% de chance de tomar um stop e 40% de gain. Aqui, você tem aí uns 55% de chance de gain para os 45% de loss. Então, assim, é quase um empate técnico, né? Então, é uma probabilidade de 0 a 0 aí, por assim dizer, né? É um trade de 50%, mas... tem aí 13 pontos de alvo, deu até um pouquinho mais, né, daqui de cima. Ele foi até lá embaixo, ó, chegou a dar 16 pontos de alvo total. Então assim, é fácil pegar isso aí? Não, principalmente porque, olha só, você entrou ao meio-dia e 7, você foi fazer o gain, né, por assim dizer, a 1 hora depois. Então, para fazer 13 pontos, que a gente sabe, que às vezes a gente faz aqui no dólar, em 5 minutos, 10 minutos, levar 1 hora é muito tempo, né? Muito tempo. E aí o que o preço fez no resto do dia? Tá aí, ó. Voltou a trabalhar 61, 111. Gostou de trabalhar aí hoje no dólar? Isso aí, olha aí, ó. Essa foi a movimentação do dólar de hoje. Então, curtíssimo, difícil. Mas não que não teve trade, né? Se teve paciência e calma para ler o mercado, teve trade. A questão é que a gente fica muito ansioso em querer ganhar dinheiro rápido, de querer ganhar dinheiro logo, de querer ficar milionário num dia. E não é assim no mercado, pessoal. O mercado é como qualquer outra profissão. Claro que aqui a gente tem a possibilidade de aos poucos ir se alavancando, de ganhando confiança e se alavancando. Só que tem um processo para chegar nessa alavancagem. A pessoa ela vai lá, ela faz uma série gratuita aí na internet e no final de semana, aí no começo da semana ela vai lá e me enfia 20 contratos, 10 contratos, 50 contratos a esmo no mercado, com dinheiro que às vezes levou a vida inteira juntando para querer ficar rico de uma vez, e aí toma a remada para trás, né? E aí vem a perda, que nem já teve alguns casos de pessoas que me procuraram para fazer assessoria e assim, eu fiquei chocado em saber o tamanho da perda delas, né? E eu indiquei, e primeiramente, na vez de vir fazer assessoria e tentar recuperar alguma coisa, e tratar a mente, né? E procurar uma ajuda de um psicólogo trader, né, para ajudar com essa dor emocional, porque a dor emocional da perda, eu não sei na minha pele como é que é, mas eu já ouvi histórias, e não foram poucas, de muita dor, de depressão e tudo mais. Então cuidado, pessoal, cuidado em abrir uma operação a esmo, cuidado em estar abrindo uma operação sem estar lendo o mercado, sem estar entendendo o mercado, o que está acontecendo. Olhem os tempos gráficos mais longos, olhem os 60 minutos, olhem o 30, olhem o 15, só não fiquem presos a 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, isso aí é ruído tanto quanto o renco.
o direcional do mercado, a gente tem que estar olhando para as velas de tempos gráficos longos, porque elas podem te auxiliar muito bem, que nem num dia lateral, como foi o mini índice, as velas de 60 minutos, você poderia estar comprando o fundo delas e vendendo o topo delas. Esse que é muito interessante. Então tenham isso em mente. Beleza, pessoal? No mais, esse aí foi o nosso resumo do dia de hoje. O dólar foi rapidinho mesmo, não tinha muito o que falar sobre ele, né? Então, já deixo novamente aí o recado, não perca tempo, vem aí, vamos fazer assessoria trader aí com mais, vem fazer parte dessa comunidade de trader vencedor, vamos fazer esse encaixe operacional e psicológico principalmente que precisa, porque olha, se tem uma coisa que eu tenho visto nas mídias sociais e me gera uma preocupação muito grande, é que as pessoas não se importam com o psicológico em entender isso aí e vão para o mercado muitas vezes enviesado com coisas que só vão atrapalhar. Por exemplo, eu não aceito perder, tá? Isso aí é um viés para o mercado, que o mercado vai te ensinar a aceitar a derrota de um jeito ou de outro, e às vezes com gosto amargo demais. Então cuidado, pessoal, com isso, tá? Vamos procurar manter esse psicológico. E como eu disse, não perca tempo, vem fazer assessoria Trader Renko Mais aí comigo, que eu posso estar te ajudando, né, com isso. Afinal, eu sou um trader e passei por todas essas fases aí de processo mental, psicológico, de encaixe de método, até criar o meu próprio método operacional, que eu apresento para vocês toda semana. Apresentei aí em vídeo com a série gratuita aí, um novo olhar do gráfico Renko, né? Então, se você às vezes acha que tem que fazer o curso também para estar fazendo assessoria, não precisa não, tá? O curso é para quem quer estar aprendendo profundamente o método, tá? Não que na assessoria você não vai aprender, mas o curso, vamos dizer assim, o curso é a série do YouTube aqui gratuita, duplicado em, sei lá, em 5, 6 vezes mais aí de conteúdo voltado para o método. Mas não é necessário estar fazendo o curso para vir fazer assessoria. Se você quer só fazer assessoria, pode sim, só fazer assessoria, que dá para estar sim trabalhando só com ela. Beleza? Então, se gostou do vídeo aí, deixa um like aí, tá? Se você já deu o like, obrigado, não precisa estar fazendo isso de novo, novamente. Compartilha aí com quem você conhece, se você acha que o meu conteúdo é relevante, se você acha que tem valor o que eu tô falando aqui, né, o que eu tô demonstrando aqui. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum resumo do dia, porque cada resumo do dia aqui é em cima de uma peculiaridade de um dia diferente, de uma lateralidade, de uma tendência fraca, de uma tendência forte, de uma lateralidade fraca, de uma lateralidade forte, de uma lateralidade dentro de um triângulo se fechando, de uma lateralidade dentro de um triângulo em expansão, né? Enfim, o resumo do dia, ele é um complemento da série Renko Mais, um novo olhar do gráfico Renko. Beleza? No mais aí, sempre obrigado pelo feedback de todos, obrigado sempre aí pelo carinho, pela audiência, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!